Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Pra Fazer Direito, temporada 2025, iniciando aqui com o nosso procurador federal, Dr. Alain Mansur, o qual agradeço desde já por estar disponibilizando seu tempo, conteúdo, para engrandecer o podcast e levar informação para toda a população. Obrigado. Obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição. Dr. Alain, uma pergunta que sempre faço para as pessoas que têm atividade na área penal econômica, vamos dizer assim, sobre a lesividade e ofensividade dos crimes penais econômicos. Lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro, crimes do colarinho branco e demais crimes. Qual a sua percepção, fazendo analogia entre os crimes penais econômicos e os crimes comuns? Bom, esses crimes, de fato, na minha visão, eu estou há 16 anos no Ministério Público Federal. Então, já atuei em diversos processos criminais e tal. Enfim, a gente tem uma experiência já de processos. Nunca atuei em crimes comuns, de roubos, furtos e tal, mas o MPF também tem outro tipo de crime, que é estelionatos previdenciários, moedas falsas e tal. E assim, na minha visão, esses crimes com o sistema financeiro, esses crimes de lavagem, peculato, corrupção, são muito mais prejudiciais à sociedade, causam muito mais lesão, né? São muito mais ofensivos à sociedade do que outros tipos de crime, né? Então, enfim, crimes de peculato, de apropriação de recursos públicos municipais, estaduais, federais, enfim, de empresas públicas, a magnitude de uma lesão à sociedade é muito grande. Então a gente se fala muitas vezes de políticas públicas que deixam de ser implementadas. Isso vira até um jargão, digamos, mas assim, para mim é muito evidente isso. Quando uma política pública deixa de ser implementada naquele município, ela pode causar uma lesividade, deixar crianças fora da creche, escolas de menor adequação, hospitais também sem os insumos necessários. E esse tipo de crime, infelizmente, se costuma praticar rotineiramente na sociedade, né? Agentes públicos, agentes políticos atuam, muitas vezes verificam o poder público não como uma forma de prestar o serviço público, mas uma forma de enriquecer a si, seus amigos, sua família, nepotismos, enfim, isso vai criando um ambiente muito ruim. A sociedade vê aquele dirigente e diz, olha, esse dirigente entrou para se apropriar do bem público. E quem entra acaba buscando essa finalidade. E aí os poderes que deveriam ter uma condição, uma estrutura, uma legislação adequada, uma jurisprudência adequada para confrontar isso, acaba não conseguindo por diversos motivos políticos, por legislação enfraquecida, por diversas outras questões, e acaba que muitas vezes pessoas que entram em administração pública para se apropriar, para fazer aquilo como meio de vida, acabam tendo muito maior tranquilidade. E aí acabam drenando esses recursos públicos, né, de políticas públicas, de construção de uma quadra de esporte, que deveria ser uma qualidade X, um asfalto. A qualidade às vezes tem que ser X, só que quem faz aquele asfalto faz com uma qualidade inferior, o fiscal que vai fiscalizar recebe alguma propina, e quer dizer, aquele serviço público acaba sendo muito ruim. Por isso que mais lesivo. Acaba sendo lesivo, e a sociedade muitas vezes não consegue visualizar isso imediatamente. Exatamente, e a repulsa social. A gente estava conversando aqui antes de começar, e a gente estava falando que às vezes sentamos na mesa e uma pessoa que foi condenada por improbidade administrativa ou algum outro crime do colarinho branco, ele senta à mesa e as pessoas que estão ali não têm nenhum tipo de repulsa. Às vezes ainda enaltece essas pessoas. Sim, como se fosse... Isso. Enquanto uma pessoa que às vezes entrou no supermercado e furtou algo ou roubou algo, ele jamais sentaria na mesa com essas mesmas pessoas. Ou seja, não existe essa repulsa social. Você acha que a questão dessa repulsa social, ela também influencia nessa questão de como são criadas as normas, a questão de como são tratadas as pessoas que cometem esses litígios, que cometem esses crimes, esses ilícitos, ou não? Eu acho que aí a gente vai um pouco para a formação do Brasil, né? A formação do Brasil, muitas das vezes, a constância da história do Brasil é de pessoas que vieram se aproveitar, se apropriar da história de alguma forma, né? Na época do Império, obtendo recursos
do tesouro, obtendo títulos de nobreza, que poderiam obtendo terras também, quando a maioria da população ficava sem acesso à terra, sem acesso à riqueza, sem cargos públicos também. Então, muitas vezes é como se vê as pessoas. Eu acredito que tem esse potencial de classe social também, que o Brasil tem muita... tem a diferença de classe social é muito quase grande. Quase castas, né? E tem a questão racial também, que eu acredito que é importante também, que muitas vezes tipos de crimes de rua, furtos, roubos, enfim, acabam muitas vezes sendo estigmatizados com pessoas negras que cometem, enfim, acabam sendo muitas vezes alvos preferenciais de investigações e acabam muitas vezes enchendo presídios quando tipos de crimes cometidos por pessoas que têm acesso à educação, como peculato, corrupção, não são considerados como ilícitos. Porque quem senta à mesa com uma pessoa que cometeu um crime de R$1 milhão, normalmente quem cometeu um crime de 1 milhão, 2 milhões, 10, 20 milhões, tem uma condição financeira muito grande, ela consegue situar, ela consegue passar para a sociedade como se ela fosse bem-sucedida, uma pessoa bem-sucedida, dono de empresas, dono de uma loja, dono de alguma coisa, assim, de terras, e essa pessoa passa a impressão de que ela é bem-sucedida. Enquanto aquele que não cometeu um crime de rua, muitas vezes, acaba sendo estigmatizado. Então, é como se fosse igual. Igual, a gente tende a ter uma maior tolerância do crime cometido pelo igual. Aí a pessoa vai justificar, vai ter acesso a uma boa defesa, e o processo brasileiro acaba sendo muito longo, né? O processo penal brasileiro há uma possibilidade dele ser alongado pelo excesso de recursos, pelo excesso pelo próprio trâmite judiciário, e isso acaba fazendo com que essa pessoa que sente à mesa que cometeu um crime de 10, 20 milhões de reais tenha uma condição social muito, muito melhor. E essa pessoa também vai ajudar a eleger deputado, vai ajudar a eleger prefeito, vai ter uma entrada social muito maior, os filhos vão estudar em escola de ricos, enfim, e há uma diferença muito grande, e no final, aquela pessoa que não teve direito de defesa, ou teve o direito de defesa muito precarizado, que não tem condições, muitas vezes, de ter uma estrutura familiar para lhe dar o apoio, ela acaba sendo cada vez mais estigmatizada. E aí as diferenças acabam aumentando. Acho que é o Sandler que cita naquele Crime Colarinho Branco, né? Sim. Que ele coloca a questão como se fosse um etiquetamento. Quando faziam-se as análises, eles deixavam de pontuar a questão dos crimes colarinhos brancos. Vamos supor, eles não conseguiam metrificar aquilo. Uhum. Então, parecia que não era contabilizado, enquanto eles colocavam que em certos setores das sociedades havia mais criminalidade, quando na verdade não. Era apenas um tipo de criminalidade específica de certas regiões industriais, onde foi feita as análises. Porém, os outros crimes, eles não era que não existisse. Uhum. E não é que a pessoa com maior poder aquisitivo não cometesse, era porque não era notificada efetivamente. Existe. Então, ou seja, essas análises acabavam prejudicando. Você acha que ainda existe essa análise prejudicada, ou é apenas mesmo questão de concepção das pessoas que estão fazendo a leitura do cenário atual? Eu acho que isso é uma análise, muitas vezes também, enfim, a forma que é divulgado alguns tipos de crimes, eu acho que isso vem mudando um pouco mais, a forma que é divulgado de crimes de rua. Muitas vezes a gente tem a concepção de que aquele furto no supermercado não se justifica, evidentemente, mas vai dizer, quer dizer, uma pessoa furtando o mercado, furtando uma coisa, pode ser penalizada? Pode, mas não é ela o problema social. Não é por conta dela que a gente tem problemas na sociedade. Assim, ela talvez seja mais um resultado, um produto daquele problema criado pela falta de políticas públicas. Assim, como é que se explica que o Brasil tem uma carga tributária tão alta? Quer dizer, o empresário, o servidor, todo mundo paga imposto muito alto e não temos um serviço público adequado. Então isso é evidente, né? Então talvez algumas cidades consigam ter um serviço público um pouco mais adequado, mas a grande maioria do país não tem serviços públicos que reputamos de qualidade. Então, carga tributária altíssima, né? E porque grande parte desses valores de tributos acabam não sendo aplicados corretamente, a burocracia engole muita coisa, o dinheiro não chega na ponta, muitas vezes as obras são feitas com péssima qualidade, muitas vezes recursos que deveriam ser levados para execução
tem que pagar uma propina ali de 10% no primeiro limite, no 20% no segundo agente político que cobra. Então, é muita coisa que o resultado final que o cidadão recebe é muito ruim, em grande parte dos casos. E aí começa, a estrutura do servidor também muitas vezes não é adequada, e aí vira um serviço público mal prestado, e aí a gente recebe situações que o cidadão não consegue entender como legítimo aquela cobrança de imposto, aquele estado daquela forma, quer dizer, poxa, eu pago tanto imposto e o meu resultado é muito ruim. E aí o Brasil acaba, enfim, avançando muito pouco quando poderia avançar mais em todas as áreas. Porque a questão dos crimes tributários, eu entendo que realmente eles geram um impacto muito grande. A sonegação fiscal, por exemplo. Todavia, a leitura que se faz é que eu pagando imposto ou não pagando, a situação não vai melhorar. Pois o direcionamento desse recurso público é muito ruim. E quando de fato é direcionado, muitos deles são desviados. Então isso traz um desabono muito grande frente à questão das políticas públicas e vamos dizer assim, um desânimo, né, em contribuir através dos tributos. E mediante essa situação toda, a gente observa que as pessoas tendem a cada vez mais sonegar, cada vez mais não declarar e cada vez mais não pagar imposto. Porém, transcendendo tudo isso, a gente chega numa questão que eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua análise, que foi o que ocorreu na Lava Jato. A Lava Jato trouxe luz a uma série de situações obscuras sobre a questão não só de tributos, como também que está atrelada a essa questão do tributo, né? Porque a pessoa está pagando tributo para destinar à obra, porém esse dinheiro não é destinado à obra especificamente, ele é destinado uma boa parte para a corrupção. Então trouxe luz a essa situação toda e infelizmente não prosperou, mas acredito que deixou grandes aprendizados para o brasileiro, para o judiciário, para o legislativo e também para o executivo. Qual que é a sua percepção, qual que seria a sua leitura sobre esse cenário? Bom, inicialmente em relação à parte de crime tributário, de fato é necessário, enfim, os impostos são necessários de serem cobrados e se busca, evidentemente, pela legislação, fazer uma isonomia, digamos. Então, o Estado tem que cobrar de todos de uma forma igual, até para manter o equilíbrio da concorrência, né? O equilíbrio ali do mercado, porque se ele cobrar de um e não cobrar de outro, aquele que não foi cobrado vai ter uma vantagem e vai engolir o outro menor que acaba pagando os impostos. Enfim, então isso é uma forma até de manter a justiça social, enfim, né? Então cabe ao Estado sim buscar fiscalizar todos da mesma forma para cobrar e dar uma isonomia de mercado também. Porque o mercado está vendo também, ele diz, olha, o Estado está me cobrando aqui, eu quero ver se ele cobra o fulano de tal também. Se não, o fulano de tal cresce, muitas vezes, aí também entra recurso de lavagem, então o cidadão tem um comércio aqui, de repente entra alguém sem capacidade econômica, com muito dinheiro naquela hora, como concorrente, e vai engolir aquele pequeno. Então, se esse dinheiro oriundo de lavagem entrar, e não for fiscalizado, não for combatido de forma alguma, ele vai fazer com que as pessoas que tenham acesso a esse dinheiro ilícito consigam ficar em vantagem social, porque eles vão ter uma vantagem concorrencial absurda, né? Muitas vezes vão conseguir se lidir dos impostos e vão ter origem ilícita dos recursos, muitas vezes de corrupção, de tráfico, enfim. Então o Estado prejudica a economia como um todo. Prejudica a economia. Então, quer dizer, vai olhar, olha, quem é que é dono daquela loja ali? É o parente do agente político. Quem é dono ali? Não, é um agente público, um policial que não tem recursos suficientes para ter aquilo, é a mulher do policial. Quem é que não? É o funcionário público também, que não tem condições de ter 5 milhões de reais e de repente ele apareceu com uma... Ou venha do tráfico. Ou veio do tráfico de drogas, enfim. Então, assim, aí a gente
deixa a sociedade de lado e parte de uma sociedade quase que, enfim, quase que uma máfia, né? Uma máfia controlando ali a economia e a política do país. Então é isso que a gente não quer. Exatamente. Alguma espécie de organização criminosa. Então a gente precisa ter alguma forma, porque se o Estado permitir que isso vai avançando, é algo que, por exemplo, pode ser colocado como... Claro, comparações um pouco bem diferentes, mas organizações criminosas que atuam em algumas periferias de cidade, como em Belém, né, na Nindeua, ocupando espaço e fazendo com que quem não pague um tributo, entre aspas, que é a taxa do crime para aquela organização criminosa, tenha até o seu comércio incendiado. Isso é muito grave. Isso é o crime atuando de uma forma ostensiva. Isso é... muito e organizado, né? E organizado. Mas também existe o crime oriundo de lavagem de dinheiro, que diversas investigações a gente tem, essa identificação, a gente diz, essa loja aqui eu não sabia. Tá aqui, agora eu entendi porque ela saiu do zero, chegou aqui, porque ela é usada para lavagem de dinheiro. Então, assim, isso acontece, isso vai quebrando essa concorrência, porque o outro empresário que acorda cedo, que consegue o recurso, que consegue o financiamento do banco, que tem uma condição ali de buscar aos poucos, crescer aos poucos, tem um nível de crescimento, e o outro chega com 2 milhões de reais lavados, oriundos ali de corrupção, né, do marido, esposa, enfim, algum agente político, e chega ali na frente e consegue, com um recurso muito grande, engolir aquele outro que conseguiu crescer de uma forma mais lenta. Então, até nos Estados Unidos a gente vê aquele sonho americano. O que é o sonho americano, né? Muitas vezes se fala, é uma pessoa com seu trabalho, construindo e crescendo e tendo um espaço social em que a sociedade entende que aquele empreendedor tem a capacidade de crescer. Então, se tivesse dinheiro sujo chegando, por lavagem, por sonegação, por outro lado, isso fica difícil. Então, fica o sonho daquelas pessoas que têm condições de acesso, de alguma forma, ao crime, para poder lavar depois. E, de fato, de acordo com a sua análise, você impossibilita a pessoa que vem trabalhar de maneira correta. A livre concorrência vai embora, pois você vai estar concorrendo com a empresa que nem almeja lucro ali. Ele almeja apenas a lavagem de dinheiro, de acordo com a sua análise. E às vezes, evidentemente, a lavagem é o início, mas depois ela pode correr o risco. Se ela chega aqui com 2, 3 milhões de reais, ela corre risco qualquer para empreender da forma que ela quiser. Diferente do outro ali que está no limite, né? Muitas vezes tem que penhorar uma casa, um carro, enfim, para conseguir avançar. Então, paramos na primeira pergunta. Aí tem a segunda parte, que seria a influência de todo esse cenário que desencadeia lá na Lava Jato, que trouxe luz a diversos mecanismos ilícitos de suborno, lobby ilegal. A gente teve cenários de lavagem de dinheiro, eu acho que teve quase todos os crimes, né? Elencado ali na parte de direito penal econômico. O que você tira como aprendizado ali? Melhor, o que você poderia pontuar que deveria ser um aprendizado para eu acho que a Lava Jato foi uma oportunidade, enfim, de que os crimes foram expostos, né? Foram contados, inclusive por quem cometeu o crime. Então a gente entendeu exatamente o que aconteceu. E assim, como houve uma contaminação, como a Lava Jato atingiu altos escalões de poderes em vários locais, em várias esferas, em quase todas, na verdade, né? Isso identificou que acabou virando uma questão política também. Então a política entrou na discussão da Lava Jato, ou a Lava Jato entrou na política, enfim. O fato é que aquela discussão para o Estado que a gente poderia ter, não, vamos pensar razoavelmente o que a gente pode tirar de bom, o que a gente pode tirar de críticas, mudar a legislação para aperfeiçoar, veio quase que uma legislação, veio quase que uma estrutura para tentar conter, como se aquilo tudo apurado fosse tudo mentira, fosse tudo criação de procuradores, delegados e juízes. Na verdade não foi, muita coisa ali é verdade, se tem os dados, se tem dinheiro ilícito, se tem inclusive o caminho do dinheiro, se tem todas as formas, inclusive com a devolução de bilhões. Né? Enfim, então assim, como entrou uma discussão política muito forte, né? Período de eleição, enfim, atingindo pessoas com altos cargos políticos, muitas vezes a discussão ficou,
para prejudicar, para favorecer, e isso acabou deixando nublada essa discussão do que poderia ser da Lava Jato. Então, formas mais eficazes de buscar o dinheiro, uma legislação mais adequada em relação ao direito negocial também. Então, isso poderia ser um avanço muito mais consolidado no Brasil do que é hoje. A legislação também de controle do Poder Judiciário e do Ministério Público, que também tem sua importância nesse equilíbrio de controle correcional, inclusive. Enfim, então, mas eu acredito que o que se colocou muito foi a política. Então, a política ficou como se fosse a favor ou contra determinada pessoa. E quando a gente coloca a política, embaralha tudo e as pessoas não conseguem ver as evidências, né? Mas ela não teve... Eu acredito que ficou... Do mesmo jeito que ficou claro a existência dos crimes, ficou claro também os atropelos. Coisas que não deveriam ter ocorrido. E nessa balança, como que você acha que deveria ser medido essa questão do que poderia ser utilizado, do que de fato ocorreu como prova e do que deveria ser eliminado, pois não teve o devido processo legal, vamos dizer assim, para melhor dizer, porque a gente tem o devido processo legal de um lado e o que de fato ocorreu do outro. Podemos aproveitar algo disso ou não podemos aproveitar, devemos pegar apenas o aprendizado para a gente evoluir, pois observamos, como eu estava comentando, que as pessoas hoje não tá tendo tanta força mais quando teve uma febre, um boom daqueles acordos de colaboração premiadas, leniência. Hoje eu observo que diminuiu, pois parece que perdeu a confiabilidade sobre o sistema. Porque houve muita insegurança jurídica pelas diversas situações. A jurisprudência oscila muito também em diversos casos. Antigamente, um exemplo que para mim foi um dos grandes exemplos, que as alegações finais apresentadas pelo colaborador não tinha uma regra. O colaborador era também um denunciado ali, né? Então ele entrava na ordem normal dos réus, né? E aí depois o Supremo veio dizer que aquelas alegações finais eram do colaborador era como se fosse um assistente, entre aspas, do Ministério Público. Então ele deveria ser antes dos demais réus. Isso. E anulou os casos, tiveram que voltar, início de prescrição. Então, enfim, isso é um exemplo de uma insegurança jurídica muito grande. Outra, discussão de competência. Não, a competência é aqui. A competência é a vara de Curitiba. Aí depois o recurso chega, não é mais, não é a vara de Curitiba, não é a vara do Rio, é a vara de Brasília. Isso cria uma nulidade. Então, mas naquele fato anterior que você mencionou, eu acho extremamente válido o posicionamento do STF, pois ele não poderia de fato ser o último a ser ouvido, porque quando naquele processo que ele está como colaborador, ele também está como assistente de acusação. Então ele deveria ser Eu até acho. A última palavra tinha que ser do réu e não dele. Eu até concordo, mas não que vá retroagir. A Poderia corrigir disso diz, olha, a jurisprudência diz que a partir de agora o Supremo entende que a regra é essa. Mas isso não estava na legislação. Sim. Então, essa que é uma discussão que é uma discussão... Mas aí a gente teria novamente aquele direito à ampla defesa, o devido processo legal, porque, no meu entender, a pessoa que nesse caso específico, que fosse réu, sairia prejudicado, pois ele não poderia se defender do que foi falado pelo assistente de acusação, ou melhor dizendo, a pessoa que fez o acordo de colaboração premiada. Então, na minha leitura, nesse cenário específico, eu acho muito válido para a questão de a gente prosperar com a justiça negocial. Eu acho extremamente válida. Então, nesse ponto também acho que seria uma decisão adequada e correta para frente. Olha, daqui para frente é assim. Agora, daqui para trás, é mais ou menos como compartilhamento de informações do Ministério Público e Receita. Pode compartilhar? Pode. Aí o Ministério Público pede compartilhamento. Aí chega lá, não pode mais. Aí volta. Aí depois agora pode. Aí eu digo, não vou pedir logo, porque vou pedir para o juiz. Aí quem vai investigar, olha a investigação, vai dizer, mas o Ministério Público não pode pedir? Por que você está requisitando para o juiz? Aí eu vou para o juiz. Então, assim, existe uma insegurança jurídica, porque, assim, quando a gente fala de Ministério Público, tem as questões corporativas, judiciária, defensoria e tal. Tem, mas, assim, eu acho que a gente precisa pensar a estrutura para o país que a gente quer.
né? Então, assim, eu acho que o mais interessante que a gente pensa, não, porque quando a gente pensa em casos concretos, a gente vai na Lava Jato e tem a questão política, dizer, não, aquele caso foi tudo, enfim, isso é paixão, isso evidentemente faz parte, tudo, e é muito ruim também quando a gente trabalha o direito penal em casos concretos. A gente sempre corre um risco de errar muito grande, porque a gente vai ficar viciado, digamos, condicionado àqueles personagens. E quando a gente precisa discutir, não são os personagens, são a estrutura judiciária, a estrutura de leis do país. E quando a gente discute entre a gente já tem uma percepção. Agora, imagina essa discussão aqui no Congresso Nacional. A dificuldade de se organizar uma estrutura para aperfeiçoar a legislação no Congresso Nacional, quando, evidentemente, todos ali são políticos, de grande estatura política, e que precisam ter uma maioria ali para conseguir aprovar uma lei, para conseguir fiscalizar adequadamente o funcionamento dos órgãos de fiscalização, também que o Congresso muitas vezes faz CPIs, apura as condutas. Então, a gente precisa ter quase que um consenso político ali para a gente conseguir avançar na investigação. Só para te dar um outro exemplo também, que eu acho que foi talvez um resultado da Lava Jato, não sei, mas a lei de improbidade hoje está muito ruim. A questão do dolo específico. E assim, eu conversei um tempo desse com um advogado que me falou, doutor, a gente consegue absolvição em todos os casos. O que eu falei para ele? Eu digo, parabéns, porque assim, será que a gente deixou de ter improbidade? Ou será que o Ministério Público ficou tão ruim? Eu não digo só o federal, o estadual, não só do Pará, de outros estados, está todo mundo ruim. Quer dizer, a gente desaprendeu. Ou foi a legislação que está exigindo muitas vezes algo quase impossível da gente praticar. Esse dolo específico é difícil, né? Ou será que o juiz... Não é... O dolo por si só já é difícil você comprovar que é subjetivo, agora é específico. Então, hoje, pelo menos na minha prática, é mais fácil a gente conseguir condenar criminalmente do que na improbidade. Quando deveria ser o contrário, né? O standard de prova deveria ser muito menor ali na improbidade do que no crime. Na verdade, inverteu. É mais fácil condenar no crime do que na improbidade hoje. Analisando o direito penal como a última ratio, né? Está invertido no caso específico. Então, assim, infelizmente ficou assim. Dá para culpar o Ministério Público? Dá para culpar o juiz? Não, acredito que não. Claro que a gente não pode dizer, não, é isso, a gente precisa ter instrumentos para melhorar. Agora, que a legislação veio fazer, olha, apaga tudo, isso aconteceu. Quem cria a norma e para que cria a norma? Isso a gente tem que analisar também. Porém, eu, em uma conversa, um advogado que atua nessa área, principalmente de improbidade, ele me disse, Paulo, mas a questão da improbidade não deveria nem ser tratada pelo direito penal. Ele deveria estar sendo tratado pelo direito administrativo sancionador, que seria o correto. Aí existe milhões de justificativas, até mesmo da incapacidade gerencial de alguns gestores públicos que pleiteia o cargo, porém não tem a capacidade gerencial. Então, aí existe essa analogia. Qual a sua percepção disso? Assim, eu acho que, de fato, tem alguns atos de improbidade que, assim, a gente precisa também tornar a gestão pública uma forma possível. A gente muitas vezes parte do pressuposto de que, não, a pessoa que vai assumir uma gestão pública, que vai ser ordenador de despesa ali, a gente precisa também presumir de que ela é uma pessoa correta, que ela pode cometer erros. E esses erros podem ser tolerados no sentido de ser, entendidos pela política. Olha, se você foi um mau gestor, você não vai ser reeleito, você vai ser exonerado daquele cargo em comissão, daquela secretaria, você não vai ser punido pela improbidade nem criminalmente, ali no processo de peculato, no processo de corrupção, enfim. Eu acho que a improbidade, evidentemente, algumas ações de improbidade, isso foi também nesses projetos de lei, nessas discussões no Congresso sobre a mudança da legislação, de que alguns prefeitos se sentiu, digamos, acuados, né, pelo Ministério Público local, daquela comarca, para que não pudessem atuar, não pudessem trabalhar corretamente, porque o Ministério Público ameaçava de improbidade, entrava com improbidade e o prefeito ficava ali de mãos atadas, não conseguindo fazer a sua política pública. Então, grande parte da discussão da mudança da lei da improbidade foi um pouco dessa discussão também, sendo verdadeiro ou não, mas isso foi utilizado no Congresso Nacional também. Então, a gente precisa, evidentemente, utilizar isso para ponderar, né, saber, olha, o que é discussão política, o que é um erro normal do administrador, que ele pode ser punido pela via administrativa ali, né, ou até pela Câmara Municipal, um processo de impeachment, enfim,
alguma discussão ali, mas não por algo que vá trazer ineligibilidade, que vai trazer sanção de multa, ressarcimento erário e tudo isso. Então, eu acho que são coisas interessantes. Mas a lei de improbidade também dava alguma possibilidade da pessoa ser sancionada aqui da improbidade, mas não ser presa, digamos, né? Então, era, digamos, um andar acima. Enfim, intermediária aqui entre o nada, entre a administração, entre a improbidade e depois ir para o criminal. E do jeito que está, meio que se perdeu um pouco essa via da administração pública. Mas eu acho que, de fato, poderia haver uma reforma na lei de improbidade administrativa, mas da forma que houve, acabou por esvaziar. E quando os advogados têm esse entendimento, é porque realmente aquele instrumento que deveria ser para a defesa da sociedade acabou se esvaziando. E quando perde isso, não perde o Ministério Público, não perde a justiça, perde a sociedade. Porque se aquilo não for mais, por exemplo, tipo de condutas ilícitas, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, isso a lei de improbidade hoje não consegue mais combater, né? Na minha visão, pelo menos. Claro que as interpretações vão, mas às vezes chega um caso desse, muitas vezes um procedimento adequado ali um processo administrativo disciplinar e tal, e a gente não consegue entrar com ações, porque existe uma dificuldade. E criminalmente também existe uma dificuldade de enquadrar algumas condutas, que a gente considera às vezes assédio no sentido geral, mas quando a gente vai para a lei, a gente não consegue enquadrar por conta de alguns requisitos. E isso a gente conseguiria ter uma punição na lei de improbidade hoje, não mais. Doutor Alain, como você disse, nos Estados Unidos eles têm aquela frase, né? Sigam o dinheiro. Isso é uma frase muito utilizada na questão de lavagem de dinheiro e que tem uma efetividade muito grande, desde Nixon, quando começou com isso, com essa questão do crime, lavagem de dinheiro, combate ao tráfico de drogas, essas coisas. Teve um efeito muito grande no primeiro momento. Depois tem as suas discussões da efetividade disso, mas, ao meu entender, ainda é algo louvável e aquela coisa, você desmotiva muito a conduta ilícita que pleiteia ganhar dinheiro. Se eu quero ter lucro e eles criam uma situação com a lavagem de dinheiro onde eles têm uma facilidade em retirar da pessoa que conseguiu isso mediante atividade ilícita, inclusive buscando outros valores que nem diretamente foi adquirido através de atividade ilícita, eu acho muito bacana. Porém, tem alguns pontos que é meio obscuro. Qual o seu entendimento hoje da lei de lavagem de dinheiro? Ela funciona bem, não funciona? Qual que seria a sua ressalva frente à lei de lavagem de dinheiro? Eu acho que, assim, a gente precisa entender a lavagem como sistema em geral, né? Então, a gente tem alguma... Quando a gente fala de lavagem, a gente fala também inseridos de um crime econômico em geral, vamos colocar assim nesse sistema de crimes econômicos, né? Então, existe uma grande dificuldade, quando a gente fala de crime de tráfico, talvez seja mais fácil a gente ver a ilicitude, a origem ilícita daquele patrimônio e tal. Mas quando a gente vai ver crimes de corrupção, crimes contra a administração pública, isso é um pouco mais difícil de se conseguir visualizar. Você já foi para a terceira geração, né, da lavagem de dinheiro. Pois é. Já não é do início. E claro, estou falando aqui não exatamente aqui como primeiro grau aqui de jurisdição, mas eu estou falando a dificuldade de se manter decisões de bloqueio de bem, de condenatórias criminais em instâncias superiores, que já vão entendendo, vão colocando requisitos muito maiores do que é necessário, enfim, na nossa concepção, para provar essa relação entre o dinheiro oriundo de origem ilícita para aquela atividade, né? Então, isso acaba ficando um pouco mais difícil de se conseguir comprovar essa origem ilícita daquele dinheiro, daquela transação comercial, né? E aí entra uma infinidade de coisas, até a utilização de bitcoins, né, de criptomoedas, para conseguir ocultar essa movimentação patrimonial. Então hoje... Mas qual a importância que você vê da lei de lavagem de dinheiro? A importância dela, o que seria a finalidade principal que você consegue visualizar?
Bom, eu entendo que é importante para evitar que esse proveito do crime pudesse ser utilizado da forma correta. Então, ele vem justamente com essa finalidade de travar, de bloquear, de evitar que esse patrimônio seja ocultado, seja colocado de uma forma, reinserido ali no mercado lícito, digamos, de uma forma correta. Então, essa que é a importância fundamental da lei, né? Sim, a questão do aproveitamento, né? Porque depois você aproveita, consegue entrar no mercado formal e aí fica uma dificuldade grande de conseguir debelar aquele crime. Eu acho muito interessante porque a ideia é a desmotivação do crime, né? Sim, porque sim. Você quer ganhar o que quando comete, principalmente quando criou-se a lei de lavagem de dinheiro, que era atrelada ao combate do tráfico de droga, no primeiro momento. Então eles pensaram o seguinte: olha, peraí, se eu acabar com o que é a finalidade deles, eu acabo com o crime. A análise foi muito interessante. Eu vou acabar com o dinheiro, eu não vou mais procurar a droga, porque eles já estão entrando por todos os lados. Então eu vou descapitalizá-los, que eu desmotivo a conduta ilícita. No primeiro momento teve um sucesso muito grande, mas depois acabou que o negócio, como tudo no mundo, se reinventou, parece, e se tornou aquelas questões dos cartéis. Por isso que eu acho muito interessante essa questão da lavagem de dinheiro, nas questões dos crimes econômicos. Porque é o que fomenta, o que motiva, o que atrai as pessoas. Dinheiro. Se combate a lavagem de dinheiro, se combate a maioria desses crimes. E algumas vezes a gente identifica, eu atuo. Atualmente eu estou trabalhando na área eleitoral, né, de combate ao crime NCC, que é Núcleo de Combate à Corrupção. A corrupção envolve corrupção ativa, passiva, peculato, enfim, crimes contra a administração pública em geral, né? E então a gente vê muito isso, vê muitas pessoas, muitos agentes políticos que crescem, muitas vezes. Qual é a renda dele? Vai pegar 3 anos atrás, uma renda baixíssima ali. Alguns até obtiveram auxílio emergencial na época da pandemia. É sério isso. E aí, de repente, começa a ter uma empresa, e essa empresa começa a ser uma das preferidas do município. E presta serviço ali direto para o município. É a escolhida. É a queridinha daquele... Os interpostos, né? Às vezes você vai a Polícia Federal bate na porta dos interpostos, não tem nada. O cara tá passando fome e com as contas... Ainda tem isso. Milhões e milhões e milhões. Ainda tem isso. Aí, muitas vezes, a gente vai ver que interposto é uma pessoa que assinou uma procuração, só que às vezes a gente descobre que é o irmão da secretária municipal. A gente diz, olha, que coincidência, né? O irmão... ou com cunhado, com cunhada, enfim. Então, assim, vai havendo esse crescimento patrimonial ali absurdo e a pessoa não tem nenhum lastro para provar. Então, isso é muito interessante, porque traz luz a outra situação, a questão dos RIFs, os relatórios... Sim. Relatório financeiro, né? Inteligência financeira. Relatório de inteligência financeira, isso. Esses RIFs é comunicado pelo COAF, ok? Sim. Hoje, a maioria das operações que vocês trabalham, eles vêm derivado dos RIF ou não? Porque são muitos RIFs. Eu acho que, assim, tem algumas que são derivadas de RIF e outras não. Então, porque eles já identificam a lavagem de dinheiro, né? Já dá alguma... E é interessante pelo sistema que se tem, né? Que já demonstra as vinculações, né? Olha, essas pessoas, mostra o caminho, mostra pessoas que sacam em dinheiro, em espécie. Não, porque... Qual é a justificativa hoje de sacar 3, 4, 5, 10 milhões? Deve ter alguma justificativa, mas isso precisa ser explicado, porque o sistema todo deve funcionar na regularidade por dentro, né? Quando a pessoa saca uma quantidade imensa de recursos por fora, muitas vezes isso pode ter alguma indicação, então o sistema informa pra gente. Só que isso por si só não é uma prova suficiente, claro. Ter dinheiro não é problema. Ter dinheiro não é problema, é a solução nesses casos, mas assim... mas a situação é que vai ver, mas isso aqui, combinado com outras situações, mostra que há uma indicação de que há muitas vezes, prestador de serviço público, que presta serviço público ali, ganha milhões do Estado, e depois pega esse dinheiro e começa a sacar alguns milhões em espécie para pagar para quem? Aí, servidor público, que está ali na fiscalização, ou que participou da licitação, ou o próprio agente político responsável por aquilo, ou para financiar campanhas eleitorais. Então,
Isso, claro, essa informação é importante, agora a gente vai ter que combinar com alguma outra desconfiança. E muitas vezes as informações casam assim, rapidamente. Então, olha, isso aqui tudo faz sentido. Né? Então, aí a gente vai vendo, olha, então essa informação, esse saque aqui, essa movimentação, esse cidadão aqui é procurador dessa empresa, mas por que ele é procurador dessa empresa? O que tem que ele é procurador dessa empresa? Aí vai entender, utilizando uma pessoa interposta e tal, e aí começa a funcionar as coisas. E as aquisições? Os RIF também comunicam aquisições de bens de luxo. Inclusive, em São Paulo, acho que ano passado, foi preso um grande traficante internacional porque já tinha feito plástica, tudo. Ele foi fazer aquisição em uma loja de luxo. Aí, através do RIF... Nota saiu ali, né? Saiu o RIF, eles viram que não tinha capacidade de movimentação daqueles valores, fizeram a investigação, pegou a foto... Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, inclusive multicondenado, né, pela Lava Jato, houve também muita coisa de joia, né, inclusive da esposa dele, que saiu na mídia pelo menos, em que havia indicação disso, né, de ela pagava em dinheiro, salvo engano, as joalherias lá do Rio de Janeiro, então consegui essa movimentação, só que aí depois tinha nota e tal, e foram comprovar de que... Não lembro se tinha nota no caso do Sérgio Cabral. O fato é que a joalheria informou a Lava Jato de que havia movimentações altíssimas. Normalmente é um indício muito forte, né? Onde que começa, normalmente. Porque eu acho interessante da lavageira, porque é onde eles não pegam o crime meio que gerou a receita, mas o dinheiro, através daquela filosofia, siga o dinheiro, eles vendo o dinheiro ali que está sendo utilizado sem lastro financeiro, eles conseguem identificar a conduta inicial. E aí tem o seguinte também, o agente público, enfim, aquele agente que atua na clandestinidade, ele também quer luxar, como diria, né? Ele também quer se exibir. Ele não consegue se esconder. Não consegue se esconder. Ele quer ir para a rede social... ou outra pessoa vai, enfim, então há uma necessidade até social, digamos, de exposição, e acaba havendo essa exposição. E aí você vai ver muitas vezes, cadê o recuo dessa pessoa? Não é que a pessoa gasta um dinheiro imenso aqui nesse bem e pega o imposto de renda dela ali. E doutor Alain, uma coisa que é muito comum aqui, a gente se depara quase semanalmente nos jornais do estado do Pará, é a apreensão de minérios, né? Ouro, o mesmo manganês e por aí por diante, derivada de extração ilegal, como também madeira. Depois eu vou fazer uma segunda pergunta sobre a cadeia de custódia, que eu acho extremamente interessante. Qual a sua percepção hoje desse cenário? Você tem essas informações ou não? Crescentes? Sim, eu acredito, já atuei em alguns casos, né? E de fato existe porque é um local muito rentável, né? Rentabilidade altíssima. E importante também que os poderes públicos criem um ambiente também que se possa fiscalizar, se possa acompanhar, porque de fato é uma atividade muito rentável e precisa também beneficiar aqueles municípios, né? Que tem como origem também aquela extração de minério. Então, de fato, existe um aumento, acredito um aumento de extração e de recursos também, de apreensões e tudo. Então, a polícia e o Ministério Público acompanham isso de perto. Por esse número de apreensão que vem aumentando exponencialmente, a gente percebe Sim. O jornal, toda semana tem. Sim. Você acha que aumentaram a fiscalização mediante a também da 30 ou você acha que... Eu acho que já vem aumentando essa fiscalização há algum tempo, né? Porque a questão ambiental é muito forte, né? Já é muito questionado. Por exemplo, o próprio MPF criou, acredito que em 2022, 2023, alguns ofícios ambientais aqui na Amazônia, não só em Belém, mas em Manaus, em outras cidades também, para fortalecer. Então, o MPF fortaleceu o ambiental, colocou mais procuradores da República atuando no ambiental, mais servidores atuando na área ambiental, criminal ambiental. E como também acredito que a Polícia Federal fez o mesmo, como acredito que outros órgãos de fiscalização vêm fazendo o mesmo, sendo cobrados não só
pelo Estado brasileiro, mas através de tratados e convenções internacionais que o Brasil assina, né, firma perante o mundo, e ele é obrigado também a prestar conta do que ele está fazendo. Existem recursos que são recebidos também de diversas formas e que o Brasil precisa mostrar que está fazendo a fiscalização. E uma das feridas abertas, digamos, é a questão da mineração irregular, né? Isso acaba sendo objeto de fiscalização maior, mas isso não, acredito assim, que não é uma crescente só da COP, isso já vem ocorrendo há alguns anos. A gente observa que algumas mineradoras, porque existem vários cenários, né, entre esse tipo de atividade ilícita. Uma muito comum é o famoso esquentar nota, que a pessoa consegue uma lavra de exploração, aquela inicial, para ver se tem viabilidade econômica e capacidade comercial. Aí eles pegam essa lavra, de vez de retirar do local que teoricamente iria estar fazendo a análise, eles retiram de outro local inadequado e fazem, né, a transferência. Aí quando pega o material, vai fazer uma análise química dele, vê que é oriundo de outro local. Sim. Mediante esse cenário, muitas pessoas que são interpostas estão tendo dificuldade, tomando prejuízos constantemente com a apreensão de material. Além de responder na área administrativa e com questões de multas, ainda responde criminalmente por essa questão dessa exploração. Aí observamos que algumas empresas, algumas pessoas que trabalham nesse segmento, e tanto na mineração quanto na área ambiental, estão trabalhando muito em busca do ESG e do compliance, do desenvolvimento. Como que você visualiza essa situação dessas pessoas buscarem? Você acha que é o caminho para solucionar esses problemas? Eu acho importante, né, buscar escritórios de advocacia, né, buscar empresas que possam dar essa assessoria para evitar, porque hoje cada vez mais a Receita Federal está apertando, o Ministério Público, a polícia, os órgãos de fiscalização ambiental. O Brasil está sendo cobrado no mundo todo por conta disso e precisa realmente dessa resposta, não só nessa área, mas em outras também. Então, acredito que é importante que as pessoas que trabalham nessa área e que querem buscar a regularidade, que acredito que com a regularidade elas vão ter mais tranquilidade de comércio no Brasil e no exterior. Eles vão ter selos, elas vão ter tranquilidade de poder comerciar isso aí em qualquer lugar do mundo. E elas devem buscar escritórios de advocacia com estrutura, buscar empresas que possam fazer, e que vai ter um custo inicial, evidentemente, mas vai poder dar tranquilidade para elas poderem pisar em chão firme posteriormente. Porque não adianta nada começar ser utilizada muitas vezes, ou utilizar formas incorretas, e depois disso a Polícia Federal vai bloquear, a polícia e o Ministério Público vão comunicar a autoridades internacionais, aquela venda posterior não vai poder ser mais pelo comércio regular, vão ter que tentar ir buscar o comércio regular, e aí as coisas acabam ficando mais caras. Porque ele pode deixar de pagar um sistema regular, mas ele vai ter que pagar propina, ele vai ter que correr o risco, ele vai ter que correr o risco de exposição aos órgãos de fiscalização, então vai acabar sendo muito mais caro. Então acredito que, mais do que nunca, essa atividade precisa buscar regularização. Isso é importante para todo mundo. Eu acredito que com a regularidade acaba o ganho sendo maior, não só para ele que vai atuar tranquilamente, sem poder ser extorquido por algum agente, muitas vezes público corrupto, que vai querer extorquir e ganhar dinheiro dele, e também que ele vai ter uma tranquilidade de poder fazer esse trabalho, inclusive no internacional, porque nesses casos que se recebe informação e se percebe que é uma comercialização com outros países, os outros países também são comunicados. Então, eles também vão deixar de comercializar com esses agentes públicos que atuaram de forma incorreta. É interessante a percepção de implementação do compliance, ESG, obedecendo os ODS. Por quê, Alan? É porque hoje a questão do risco retira muito a questão do investimento. Então, se você está trabalhando com questão de mineração e a sua mineradora, ou você trabalha com questão de madeira, pego em uma situação de ilegalidade, as outras pessoas que vão investir ou trabalhar em conjunto com você se retiram. Sim. Então você vai perder bons parceiros e vai ter que começar a trabalhar com parceiros ruins. O pior do cenário é o cálculo que as pessoas fazem de maneira errônea. Ela faz o cálculo e fala, olha, peraí, se eu passar 10 e perder 2, é melhor do que eu implementar um sistema de compliance, problema de ESG, ou mesmo trabalhar na regularidade.
Existe esse cálculo. Sim. Só que essas pessoas, quando fazem esse cálculo, eles fazem de uma maneira errada, porque eles deixam de perceber quais os investimentos e os negócios que eles conseguem trazer para o seu negócio a partir que ele trabalha, a partir do momento que ele trabalha de maneira regular. Então tem esse cenário também. A atuação, só para complementar, a atuação também em relação à mineração, é de buscar fazer com que essa conta seja mais a favor da regularidade, como se foi feito também no mercado de gado. Então, cada vez o MPF vem atuando com os órgãos públicos há muitos anos já, associações, enfim, todo mundo com a intenção de trazer o pessoal para tirar da clandestinidade e trazer para a regularidade. E colocando custos cada vez mais altos para quem quer apostar na irregularidade. Claro que sempre vai ter o risco, mas hoje, na cadeia produtiva do gado, existem empresas que fazem auditorias independentes com a finalidade de que isso, e as empresas perceberam que é vantagem. E é necessário. E é necessário. E é vantagem, inclusive, econômica. Sim. Então, para a mineração também, uma das ideias é essa. Olha, fazer com que o custo para quem queira ficar na ilegalidade seja maior. Porque, claro, evidentemente que o Ministério Público, a polícia, a ANM não vai pegar todo mundo, né? Então, nenhum tipo de crime se pega todo mundo. Agora, o fato é que se busca cada vez mais, e quanto mais se faz uma operação, consegue uma busca e apreensão, se pega material, se vai verificar outras pessoas envolvidas. Então, essa insegurança, quem atua na clandestinidade vai ficar, porque ela vai dizer, olha, eu caí numa operação, o outro caiu na operação, ele é parceiro comercial meu, então eu posso cair na próxima. Infelizmente, a pessoa pode seguir, ser alvo de uma operação, caso ela esteja praticando crimes em conjunto com outra pessoa. A gente observa que nessas ações movidas pelo Ministério Público Federal, normalmente se transforma em grandes ações, com um número incontáveis de pessoas participando. Você acha que esse fator também é um fato que inibidor, porque acaba que atinge uma gama muito grande de pessoas. Essas pessoas, a partir do momento que começa a responder um processo frente à questão ambiental ou de mineração mesmo, elas tendem a se afastarem, ou melhor, tendem a se afastar dela as pessoas que estão trabalhando mesmo de maneira ilegal. Então, acaba desestruturando tudo isso, né? É importante também que as empresas, enfim, que busquem associações, busquem conjuntos de formas para dialogar com os órgãos públicos para facilitar, porque às vezes uma empresa sozinha não tem uma representatividade muito grande, mas se elas conseguirem se organizar, qualquer das áreas, quanto mais elas se organizam, mais elas têm condições de, com uma estrutura jurídica, uma estrutura administrativa, dialogar com os órgãos públicos e mostrar o que ela está fazendo também, né? Buscar justificar também os atos e tudo, para que se busque a regularidade, né? Para fazer, porque senão a gente fica discutindo só no criminal, e não é a intenção, né? Não é discutir no criminal, é discutir em outras searas também, para tentar organizar aquele tipo de atividade junto. E também, assim, não se deve eximir, não estou falando que o MPF sempre atua, assim, acerta em todas, a Polícia Federal, a Receita, pode ter coisas que precisam, olha, isso aqui está errado, tinha que ser feito dessa forma, e que a gente vai melhorando também. Instruções normativas da Receita podem ser melhor colocadas, enfim. A atuação da Agência de Mineração também pode ser aperfeiçoada, tudo isso deve estar no pacote dessa tentativa de buscar regularização, mas é importante que a gente não fique só dialogando criminal, né? Porque senão fica aquele peso e aquelas situações muitas vezes já consolidadas que não é interesse de ninguém, né? Que aquilo ocorra, né? 3 perguntas aqui para a gente tentar caminhar para o final. Vamos lá. Primeira, povos originários, desmatamento e COP30. Só isso? Só. Bem restrito, né? Vamos lá. Bom, a COP está aqui, né? Já está batendo a porta, já está... assim, o Brasil vai ser muito demandado, né? O estado do Pará é especial, que é o palco da COP30, e que a gente tem que buscar esse tratamento. Então, a gente vai ter movimento de todo mundo, movimento social aqui, e é importante, né, que o Pará, que as instituições sociais aqui do Pará, enfim, os organismos todos possam fazer esse debate, que a gente seja protagonista, né? Muitas vezes o paraense, né, o morador da Amazônia em geral,
busca um protagonismo, né? Busca que seja aqui a gente vai ter um evento mundial, né? Com os líderes, chefes de Estado aqui presentes, empresas do mundo todo aqui. A gente precisa ter essa discussão e sempre também buscando respeitar os povos originários, né? E nessa questão do desmatamento, como você tem visualizado aqui no Pará? Diminuiu, não diminuiu? Eu vou te falar que eu não atuo diretamente na área do desmatamento. Tem colegas que atuam na área ambiental que eles acompanham melhor o caso. Então não tenho informações assim muito precisas do desmatamento. Então não sei te falar assim. Uma coisa polêmica aqui, pra gente encerrar. Está sendo regulamentado, melhor dizendo, os jogos online e bets. Porque é bets e outros jogos, sim, né? Sim. Outros demais jogos. Qual o seu entendimento sobre isso? A regularização disso será positiva, não será positiva? As pessoas que utilizaram isso antes, de fato, cometeram crime, não cometeram crime? Está comprovada a questão da lavagem de dinheiro, pois muitas dessas pessoas, antes mesmo de possível regulamentação, já exercia essa atividade, esses influencers tá de fato cometendo atos ilícitos. Pois é, assim, a gente vai voltar para aquela aula de Direito Penal 1, né, que tem que ter a previsão legal para que haja uma criminalização de uma conduta, né, então tem que ter a lei, né, prévia ali, estabelecida. O crime da relação de consumo, será que não configuraria, não? Pois é, eu confesso que eu não parei para analisar exatamente. Agora, eu estou falando assim, porque foi o que eles utilizaram em alguns casos. Alguns casos, Porque assim, teve alguns casos que a pessoa sabia claramente que aquilo ela estava colocando na tela, por exemplo, um aplicativo que estava viciado, digamos, no aplicativo só para ela. Então, existiam alguns casos concretos que a situação era muito mais absurda, né? Ela colocava, isso aqui eu vou ganhar. Então ela sabia que aquele aplicativo só ela usava, que é o aplicativo que ganhava. E o aplicativo que o usuário utilizava era para ela ganhar de novo. Exatamente. Ela jogava e ganhava quando os outros jogavam. Exatamente. Então, assim, eu acho que cada caso concreto existe diferença, mas, assim, eu acho que é muito claro, né? E hoje, mais do que nunca, que precisa se regulamentar. Muita gente ganha muito dinheiro, lavagem de dinheiro. Enfim, muita gente perdendo muito dinheiro. E as pessoas menos afortunadas. Causando. Isso chega, inclusive, para jovens, né? Então, a aposta, mesmo que o sistema diga que é 18 anos, mas isso afeta e tenta convencer os jovens, as crianças, e sem trava nenhuma. Então, antigamente, os bingos ficou brincadeira quase que de criança, colocando aqui, assim. Hoje, a pessoa faz uma aposta de milhares de reais na palma das mãos, celular, qualquer horário. Eu não sei se hoje tem trava, mas até pouco tempo atrás, qualquer horário do dia a pessoa podia apostar. Então, entre pessoas, qualquer situação social, qualquer situação pessoal, a pessoa vai lá, insônia e tal, e coloca uma parte das suas fortunas ali, uma parte das suas economias ali, e vai perdendo tudo, vai colocando famílias em risco, vai pedindo empréstimo, enfim, vai degradando muitas pessoas para conseguir enriquecer alguns influencers. Inclusive, parece que tem um projeto de lei para que as pessoas do Bolsa Família não utilizem, pois a grande parte das pessoas que estavam jogando são essas pessoas. Então, assim, isso se mexe, eu vejo assim, que não dá para dizer que isso é uma atividade econômica. Não, a pessoa investiu em bet, ela podia ter ido ali no shopping, é diferente. Eu acho que o jogo, assim, aí eu tô falando com uma opinião pessoal, Então a gente tem que separar até o tipo de jogo. Quando eles falam bets, fica uma estrutura muito ampla. Eu acredito que quando é um jogo de futebol, o pessoal faz aquela apostinha deles ali, eu acredito que não afeta tanto. Agora, quando a pessoa começa a rodar uma roleta que ninguém sabe qual é o algoritmo que está ali direcionando, e a fiscalização é extremamente difícil. Exatamente. Hoje, vamos supor, colocaram lá. O jogo do tigrinho. 10 vão entrar. Porém, quantas de fato estão em território que o Brasil não tem nenhum acordo de colaboração? Então, ou seja, vai ser impossível você repatriar qualquer tipo de valor. Você perdeu o dinheiro, esquece, acabou. Acabou, não tem garantia alguma. Então, essa relação de consumo, possivelmente, ali,
fica prejudicada totalmente. Então, essa é a questão dos jogos, né? Eles mexem com o emocional da pessoa. Então, assim, os celulares já entraram na nossa vida, a rede social já entraram mexendo com o emocional de todo mundo. E as bets mais emocional e o financeiro, né? Então não é só aquela motivação, aquela adrenalina, aquela dopamina. É exatamente no bolso da pessoa, diretamente. A pessoa tem investido dinheiro ali. Não é à toa que as empresas de jogos hoje financiam muitos clubes de futebol, muitos influencers, televisões. Antigamente isso não era permitido na televisão. Aí as televisões foram abrindo. Hoje todas as emissoras recebem dinheiro. Não vou dizer todas porque eu não conheço todas, mas as principais recebem dinheiro de aposta. Então, até a própria discussão sobre esse assunto fica um pouco mais deixada de lado. Quer dizer, quem é que vai ter autonomia para colocar essa discussão quando existe esse dinheiro aqui? Provavelmente existe lobby também para fiscalização, para legislação. Então, assim, é algo que o cidadão precisa pensar para ele não se deixar ser manipulado, porque essa manipulação não é só um clique que ele está pedindo, ele está pedindo dinheiro. Mas aí a gente vai ter que se aprofundar um pouco mais, porque quando a gente fala da população, uma população heterogênica, tem de tudo, e provavelmente, no meu entender, as pessoas que mais se prejudicam são as pessoas menos afortunadas. Então, ou seja, são os alvos mais fáceis. Então, a grande leitura de preocupação ok, eles estão fazendo a legalização disso, pode se tornar até legal, mas quando se torna moral? Entendeu? Você obter milhões em prejuízo às pessoas que tão pouco. A própria revista Piauí, recentemente, né, fez uma matéria bem interessante sobre esse assunto, colocando pessoas que ganham dinheiro sobre a perda da outra, né? Então, ela ganha dinheiro, ela não ganha só se expondo ali, fazendo propaganda, ela ganha percentual do que o outro perde. Exatamente. É a taxa da desgraça, não é isso que foi colocado? Eu não vi. Percentual do que o outro perde. Então, assim, que loucura, né? A gente legalizar, ou ainda que legalize, mas torne imoral uma atividade dessa, é muito... Porque a gente... Aí a gente faz aquela situação, né? Primeiro, para se tornar direito, deveria ser ético-moral. Uhum. Agora a gente pega uma coisa, se torna legal, independente de ética e moral. Você entendeu? Você modificou até mesmo o princípio aqui para você. Aí entra naquela discussão social também. O que a gente considera como valorativo? O que é o valor, né? São as pessoas que mostram que têm dinheiro, é isso? Então, elas têm dinheiro de qualquer jeito. Então, essa discussão... a gente precisa colocar isso... Né? A gente precisa colocar isso, redes sociais também, né? De uma forma muito forte, para conseguir pensar um pouco. Então, muitas vezes, nessa ânsia de clique, nessa sociedade corrida que a gente tem, né? Todo mundo com muita responsabilidade, às vezes transporte demora tempo para chegar em casa, enfim, muita coisa, não se consegue parar para pensar, né? O que a gente quer como sociedade? A gente quer que a gente, os nossos filhos sejam expostos a isso, é isso que a gente tolera como sociedade, é isso que a gente incentiva. Então, de fato, as bets vieram de uma forma avassaladora. E se não tiver a sociedade não se posicionar de uma forma adequada, vai ser atropelada cada vez mais. Eu acredito que ficar sem legalização também não teria essa opção, pois eles vão continuar operando. Vai derrubar uma rede hoje, vai entrar outra amanhã, teria que ter um programa de conscientização. Porém, está sendo feita propaganda de maneira exacerbada, isso deveria ser coibido. É como cigarro, é um vício, é um jogo, vício, cigarro. Por que as pessoas não querem que cigarro seja exposto à propaganda? Pois gera um grande prejuízo à saúde, e gerando esse prejuízo à saúde, gera uma despesa muito grande para o Estado. Teoricamente seria essa análise inicial. E o jogo? Sim. Qual o prejuízo que ele gera? Será que ele deveria estar sendo divulgado da maneira que está? É uma outra pergunta que deve ser feita. O jogo aí também, aproveitando o gancho, tem o jogo e tem os golpes pela internet, que são vários. Então é interessante a gente perceber que às vezes o jogo também é um golpe, parece que é um jogo, mas é um golpe, enfim. Então tem um monte de golpe pela internet que as pessoas precisam também buscar essa educação financeira, né? Entender como funcionam as coisas, porque construir passo a passo, como a gente estava falando, é difícil, vai e tal. Então, mas para perder é rápido. Essa conscientização, essa educação financeira, que se a gente for analisar isso como
política pública ou qualquer outro mecanismo, é extremamente complicado. Até porque as pessoas que detêm o dinheiro, nesse caso específico, não têm interesse em nenhum tipo de educação. Você acha que eles querem que as pessoas se eduquem e parem de jogar? Entenda a prejudicialidade disso? Não vou querer isso nunca. É enxugar gelo, no meu entender, nesse caso específico. Doutor, quer deixar umas considerações finais, falar sobre algo que esqueci de mencionar? Bom, é uma satisfação poder vir aqui dialogar, né? Falar sobre direito, falar sobre leis, enfim, essa é a impressão. Interessante que quando a gente dialoga, quando a gente consegue conversar sobre os assuntos, eles ficam até mais claros para a gente também, né? E pensar. Acho que cada um ouviu aqui pensar um pouco aqui sobre alguns dos assuntos, levar isso para a sua prática jurídica, para a sua reflexão. É interessante, porque a gente vai se aprimorando e a gente vai buscando melhorias, buscando colocar isso como uma prática, buscar atuar na sua família, no seu meio profissional, para que a gente possa ser... E buscar leitura também, buscar estudar, buscar leis, buscar... Enfim, para a gente não ficar só naquela mesma situação, né? Porque só no senso comum, mas buscar ir além. Tem muita informação hoje acessível, mas tem muito pouco conteúdo válido. Então é interessante o podcast. Eu gosto muito de podcast para fazer direito, apesar de ser um projeto social. Eu aprendo todo dia, então eu estou sempre querendo gravar, querendo conversar, querendo entender, porque eu pego as leituras das pessoas que vêm aqui para expor, para comunicar e trago para minha vida. Então, obrigado por ter me feito uma pessoa melhor e também levar informações para as pessoas que nos assistem. Obrigado, fiquei muito agradecido também por estar participando aqui, por estar podendo participar aqui, falando um pouquinho para cada um, e fico sempre à disposição também. E carteirinha VIP agora, já sei onde você trabalha, é só buscar. Obrigado, tchau. Obrigado.